Pronto, gravando. Esse e esse. Estão vendo a tela? Sim ou não? Sim? Tá bom. Então, vamos, ó. Na semana passada, a gente fez até o exercício 5, tá? Eu disponibilizei lá esse trequinho aqui com as respostas, tá bom? E aí, agora a gente vai começar a partir do 6, tá? Então, vamos lá. Ó, pra quem é novo na aula passada, se estava na aula passada ou assistiu a gravada, enfim, mas eu vou falar novamente. Como a gente está fazendo exercícios, a gente faz meio uma revisãozinha dos assuntos. Então, vocês não vão ficar tão perdidos assim. Quem assistiu a aula passada já viu que eu passei uma revisãozinha assim, falando do exercício 1, do 2 até o 5, tá? Então, a gente vai explicando e aí vai dando aí pra gente entender. Qualquer dúvida, se vocês precisarem, pode mandar mensagem, professora, eu tô muito perdida, porque eu cheguei agora, eu não tô entendendo nada, será que tem como você me dar um help aí? Pode mandar mensagem que eu ajudo vocês, tá bom? Então, bora lá. Vamos, deixa eu pegar um pincelzinho. Vou pôr na cor do tapete, né? Tá, então vamos lá. Exercício 6. Deixa eu pegar um pincel aqui também antes da gente começar. Pronto. Qual das substâncias abaixo apresenta moléculas que no estado sólido e líquido estão associadas por pontes de hidrogênio? Então, assim, nas últimas aulas a gente conversou que existem vários tipos de ligação, né? A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. E aí, dentro dessas ligações, a ligação iônica eu comentei com vocês que são aquelas que sobram sempre uma carga, as ligações covalentes são aquelas que tem os pauzinhos, sabe? Que é a ligação por um tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos, que no caso é o compartilhamento de elétrons. A ligação iônica, ela doa ou recebe elétrons, então um átomo doa ou recebe átomo ou elétron de outro átomo. A ligação covalente, ela compartilha esses elétrons com os átomos que estão na ligação. E a ligação metálica, ela é um caso específico, né, e especial dos metais, mas assim, só de alguns, e não tem uma especificação, o que a ligação metálica faz? É como se fosse um mar de elétrons, tá? Todos misturados. E aí eles se atraem ou eles se repelem, tá bom? E aí dentro dessas ligações, tanto a iônica, quanto a covalente, quanto a metálica, a gente tem umas especificações. Ou seja, é aqueles tipos de ligações que a gente vê de polo induzido, íon dipolo, pontes de hidrogênio. E aí, cada uma dessas ligações, elas têm as suas características. Então, assim, aqui nesse exercício em específico, ele fala das pontes de hidrogênio. Nos slides que eu disponibilizei para vocês, lá em um dos slides, né, que fala sobre essa aula, sobre essas ligações, a gente sabe que as ligações de pontes de hidrogênio, elas são classificadas como o H, que é o hidrogênio, certo? Sendo ligada a FON, que no caso é o flúor, certo? O oxigênio e o nitrogênio. Então, assim, todas as ligações que tiver um H ligado a FON são representadas pelas pontes de hidrogênio. Então, assim, são 3 no caso, né? Dipolo induzido, íon dipolo e pontes de hidrogênio. Cada uma dessas tem as suas características, as suas especificações. Então, se eu olho numa fórmula, eu bato o olho e vejo que eu tenho um hidrogênio ligado a um desses 3, eu já vou saber
que são características da ponte de hidrogênio, tá? Mas nenhuma dessas 4 tem essa característica, apenas a ponte de hidrogênio. Então, é fácil de classificar. Então, aqui nesse exercício, ele quer saber quais são as moléculas que estão associadas à ponte de hidrogênio. Então, eu vou olhar aqui e vou ver qual que tem um hidrogênio ligado a um desses 3. Então, eu venho aqui e olho na primeira. H2? Não, porque H2 é só H e H. Isso não classifica como ponte de hidrogênio. Então, não é essa. CH4? A gente tem 4 Hs aqui, mas a gente tem ligado a C. E aqui, ó, nesses 3 eu não tenho carbono. Então, eu também posso excluir essa, ok? Vamos pular o C aqui. Vamos para a letra D. Aqui no pH3, eu também tenho ligar 3 Hs aqui, só que eu estou ligado ao fósforo. E aqui nessa classificação eu não tenho, então eu já excluo. Eu também tenho um H aqui, mas eu tenho ligado ao Cl. Eu não tenho Cl aqui, então eu excluo. Então, a única que me sobra é o HF, que é o hidrogênio ligado ao flúor. Ok? Então, as pontes de hidrogênio, elas são características pela ligação ao fundo. Tá? Então, número 6, letra C. Tudo bem? Vou passar para o próximo, ok? Qualquer dúvida, gente, eu tô com o chat aberto aqui, ou pode abrir o microfone, tá bom? Me interromper. Se não entender, fala, professor, explica de novo, eu explico, tá bom? Se precisar 10 vezes, não tem problema não, tá? Bom, exercício... Agora sim, se ninguém falar nada, aí eu vou passando pro próximo, tá? Exercício 7. Analise a geometria das moléculas representadas a seguir e classifique as afirmações como verdadeiras ou falsas. Então, eu tenho que olhar aqui, ó, nessa imagem, que eu tenho um OH2, ou no caso H2O, né? CO2 e NH4, tá? Essas são as 3 moléculas que estão aqui em estudo. Então, a gente vai olhar primeiro a primeira afirmação aqui. A molécula de CO2 é apolar, pois ligações duplas são apolares. Então, assim, na continuação da aula que eu dei sobre pontes de hidrogênio, de polo, etc., a gente também conversou sobre polaridade. E também tá tudo lá no slide. Então, assim, gente, quem é novo também, às vezes, se não quiser ficar assistindo a aula, que às vezes é muita coisa para vocês, deem uma boa revisada no slide, que eu deixo bastante coisa explicativa, assim, no slide. Tem, assim, o que é arroz, tem lá escrito no slide. Então, às vezes, dá para você entender só com o slide e fazer o exercício. Claro, se você ler o slide e não fizer mais nada, aí você não vai entender. Nem assistir aula e nem fazer exercício, você não vai entender. Mas, às vezes, se você ler só o slide, até dá para você fazer o exercício. Aí, se você tiver alguma dúvida, você vai na parte específica ali da aula para você olhar, tá? Então, assim, lá nos slides, essa aula de exercício é até legal, se vocês tiverem os slides aí, vocês irem dando uma olhada. Eu comentei sobre polaridade. E lá na aula, a gente falou também, eu escrevi lá nos slides, dei na aula, que a polaridade, ela não tá ligada, não tem ligação nenhuma com as ligações duplas, simples, triplas, entendeu? Não tem ligação com isso, não tem nada a ver. Então, nessa afirmação aqui, a gente já podia falar que é falsa, porque essa não pode ser de maneira alguma justificativa, porque a polaridade, ela não se dá através assim, então eu tenho uma ligação simples, ela é polar, eu tenho uma ligação dupla, ela é apolar. Não, a polaridade não se dá através das ligações. A polaridade se dá através dos polos das moléculas. Então, assim, eu comentei com vocês na aula que, por exemplo, a gente vai ter setinhas que representam os polos das moléculas. Então, assim, e sempre as setinhas, elas vão ser direcionadas ao carbono central, tá? Então, aqui, por exemplo, ele tá falando da molécula do CO2, ó, presta atenção. Aqui a gente já poderia excluir essa afirmação por conta dessa parte aqui, mas com uma outra explicação, ela é assim, ó. Ele tá falando do CO2, então a gente vai analisar aqui o CO2. Eu tenho, como as minhas setas, elas precisam estar referentes sempre ao
oh meu Deus, ao negócio do meio, ao átomo central. Então, eu vou pegar aqui a minha setinha da minha polaridade do O e eu vou direcionar a minha setinha para cá, tá? Então, aqui eu também vou ter outra, porque é um O, e eu vou ter aqui, certo? Então, se eu tenho duas setinhas, uma para cada lado, vocês concordam que elas se anulam? Porque esse é um vetor de um tamanho 4, esse aqui, vamos supor. E esse aqui também é de um tamanho 4, porque são duas ligações duplas, é o mesmo átomo, aqui é O, aqui é O, então eu vou ter uma seta do mesmo tamanho, certo? Então, vamos supor que essa seja mais 4 e essa menos 4, porque tá no sentido oposto. Então, concorda que elas se anulam, certo? Então, elas vão ser... agora eu não sei, peraí. Oh, meu Deus! Tá certo. Elas vão se anular, tá certo? Então, elas vão ser apolares, tá? Então, essa molécula aqui é apolar, certo? Então, olha o que pode confundir. Isso mesmo, gente. Aqui deu um delay aqui na cabeça, mas tá certo. Quando as setinhas se anulam, as moléculas são apolares, tá? Então, aqui vai ser apolar. Então, assim, ó, a gente podia entender, a molécula de CO2 é apolar. Beleza, certo, vou pôr verdadeiro. Não, porque eu não posso por conta dessa justificativa, pois as ligações duplas são apolares. Não tem nada a ver. Polaridade não tem nada a ver com ligação. Pode ser simples, pode ser dupla, tá bom? Então, essa primeira aqui, ela é falsa por conta dessa justificativa, ok? Então, tá. 2. Os compostos NH3 e H2O apresentam moléculas polares. Então, através dos vetores, tá? A gente vai ver se é polar ou não. Então, vamos lá. H2O, vamos pegar. Eu tenho um vetor que vem pra cá, certo? Pra cima. E eu tenho outro vetor que vem pra cá, certo? Pra cima. Beleza. Ai, gente, eu esqueci de falar que aqui no CO2, esse vetorzinho aqui, que tá, como fala, do carbono, como tem as duas ligações, uma do lado da outra, sabe? Ele não tem esse ângulo igual no H2O aqui, o vetor do C, ele é nulo, tá bom? Por isso que a gente não escreve. Agora, né, no H2O, a gente tem um ângulozinho aqui, tá vendo? Que é diferente do que essa molécula de CO2. Então, eu tenho uma setinha pra cá, a outra pra cá, e eu tenho esse vetor, porque ele tem um espaço aqui, ó. Eu tenho um vetor do O para baixo. Então, vamos supor que essa é uma positiva, essa é uma negativa e essa é uma positiva. A gente pode até anular essa com essa, mas tá vendo que vai sobrar esse vetor do O? Então, sobrando esse vetor do O, a gente sabe que eles não se anulam, tá? Então, por conta deles não se anularem, essa molécula, ela é polar, ok? Então, tá. Então, os compostos... Tá, então a gente sabe que H2O é polar, beleza. NH3, então vamos ver aqui. Uma setinha, a mesma coisa, só fazer o desenho. Uma setinha e uma setinha, certo? Pra cima, tudo pra cá. Beleza. O N2 a gente sabe que tem 2 elétrons aqui em cima que sobram, certo? E a gente sabe que o vetor dele vai descer aqui pra baixo. Tá, então eu posso anular o desse hidrogênio com esse, certo? Ah, professora, então aqui eu posso anular o do nitrogênio com o H. Não pode, porque o nitrogênio é um átomo e o H é outro. Eu só posso anular com o mesmo átomo. Então, se fosse um nitrogênio aqui embaixo e um aqui em cima, beleza, a molécula seria apolar. Mas como eu tenho um hidrogênio, o hidrogênio, o vetor dele é bem pequenininho. Do nitrogênio, como ele tem mais elétrons ao redor da sua camada, ele é maior. Então, assim, eu não posso anular um átomo diferente do outro, ok? Então, por conta disso, essa molécula também é polar, ok? Então, vamos ver a afirmação. NH3 e H2O, moléculas polares. Ótimo, verdadeiro. Beleza. 3. A molécula do composto CO2 é apolar, pois o vetor momento dipolar resultante é igual a zero. A gente já analisou o CO2 lá na primeira afirmação. A gente sabe que ele é apolar, certo? Aqui, ó, a gente sabe que ele é apolar.
E aí a gente vê a justificativa, pois o vetor momento dipolar resultante é igual a zero. Beleza, porque assim, ó, o que é o vetor momento dipolar? É o vetorzinho que eu expliquei aqui, menos 4, mais 4, um ao contrário do outro. Como é o mesmo átomo, eles têm o mesmo tamanho de vetor, certo? Por conta disso, eles vão ser igual a zero, então essa resposta tá verdadeira, tá? Afirmação verdadeira. A molécula de H2O é polar, pois é angular e o átomo de O é mais eletronegativo do que o de hidrogênio. Belezuga, a gente analisou, a gente sabe que a gente analisou aqui em cima, a gente sabe que ela é polar. Então, a primeira parte, ok. Vamos ver a justificativa, né? Pois ela é angular, sim, a geometria da molécula é angular, que eu falei que ela tem um ângulozinho. E o átomo de O é mais eletronegativo do que o de H. Vamos ver? Lembra aquela fila que eu passei para vocês, ó? Fom, cloro, brisque, pH. Tá? Não vou escrever tudo, mas lembra que o oxigênio tá aqui e o hidrogênio ele é o último. E a eletronegatividade, ela cresce assim, ó, daqui para cá. Lembra? Eu dei na última aula de exercícios. Então, eu sei que o O realmente ele é mais eletronegativo que o H. E isso também pode ser uma justificativa para a polaridade da molécula, ok? Então, essa afirmação também está verdadeira. A última, a molécula de NH3 é apolar, pois apresenta ligações simples iguais. Ó, já vamos excluir. Primeiro que a gente já analisou a molécula, a gente viu que ela é polar, então aqui já está errado, certo? Segundo, que a gente tem que olhar sempre a justificativa. Pois apresenta ligações simples iguais, eu falei lá no primeiro que ligação não tem nada a ver com polaridade. Pode ser simples, dupla, tripla, voando, não vai mudar nada. Então, essa aqui tá errada por duas coisas. Primeiro, que essa molécula é polar. E segundo, por conta dessa justificativa, tá? Então, essa daqui é falsa. Tudo certo até aí? Sim ou não, ou talvez? Gente, estão vivos? Então tá bom. Obrigada. Sim, ok. Então, vamos para o próximo. Exercício 8. Observe as moléculas a seguir. NH3, CHCl3, CO3. Suas geometrias moleculares e polaridades são respectivamente. Então, aqui, a gente vai desenhar agora. Vamos lá, pegar o NH3. Então, eu tenho aqui o N, que estava lá em cima já, mas eu vou desenhar aqui. Tchuc, tchu-tchu, tchu-tchu, tá? NH3, beleza. Vou representar o CL3, H, certo? CHCl3. E vamos representar aqui o CO3, ou CO3, ou SO3. Ó. Tá? Então, a gente pega lá e desenha. Beleza. Aí, a gente vai analisar geometria molecular das moléculas. Então, a gente vai pegar aqui. Essa primeira, tá vendo que ela forma aqui... esqueci de representar aqui. Ela forma aqui, ó, um triângulozinho, certo? Só que o triângulo dela, ele tem 3 compostos aqui embaixo e não 2, como tipo assim, se fosse assim, um átomo aqui e 2 aqui, certo? Porque essa representação aqui, ela é angular. Essa que tem 3 aqui para baixo, ela pode ser piramidal ou pode ser trigonal plana, tá? Como a gente vai saber a diferença? Através dos elétrons que sobram ou que não sobram, tá? Então, assim, aqui, o nitrogênio, deixa eu ver alguma coisa, na tabela periódica, vamos achar o nitrogênio aqui, ele tem 5 elétrons na sua última camada, certo? Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, beleza. Como ele sobra aqui, ó, tchuc,
eu posso chamar ele, ou, como eu falei, ou de piramidal, ou de trigonal plana. Porém, a trigonal plana, ela... Deixa eu falar assim, como vocês vão entender? Precisa de uma maior força. Não sei se dá muito para entender nesse sentido. Ela precisa de uma maior força. Então, como eu vou ter uma maior força quando eu tiver mais elétrons aí sobrando, tá? É mais ou menos assim, entendeu? Então, se eu tiver mais elétrons sobrando, eu preciso de uma maior força. Então, a princípio, como essa tem uma menor força, a gente pode caracterizar ela como piramidal, tá? Eu vou pôr aqui um pi pra gente saber, certo? E vamos já olhar a polaridade dela, porque tá pedindo os dois, a gente analisa, tipo assim, as duas coisas em cada molécula, certo? Então tá. Então a gente já viu, na verdade, no exercício anterior, sobre os vetores, né? Um vetorzinho aqui, outro vetorzinho aqui, um pra cima aqui e outro pra baixo aqui. Mas esse com esse eu não posso anular, porque um é nitrogênio e o outro é hidrogênio. Então eu sei que essa molécula aqui, ela é polar, tá bom? Então ela vai ser pipol, que é piramidal e polar, beleza? Vamos analisar qual é a próxima, CHCl3. Então, eu tenho CHCl3, ai meu Deus, eu tenho o H, não, CHCl3, eu vou ter também um triângulo bem grande assim, ó, só que eu vou ter, certo? Uma aqui bem para baixo. Como eu tenho 4 ligantes dentro do átomo central, então eu tenho o átomo central aqui, 4 ligantes dentro dele, eu vou ter uma tetraédrica. Então, sempre que eu tiver 4 ligantes, é bem provável que seja tetraédrica. Na verdade, não vou falar 100%, porque na química sempre tem exceção, mas assim, 96% de chance que seja tetraédrica, tá bom? Então, essa aqui a gente pode considerar que ela é tetraédrica, tá? Beleza, então, sendo tetraédrica aqui, agora vamos analisar a polaridade. Então, eu vou ter aqui Cl, Cl, esse vetor anula com esse, pam, pam. Vou ter o Cl para cima, vou ter o H para baixo, certo? Como eu tenho 4 forças que se ligam aqui no carbono, o meu vetor do carbono é nulo. Ah, professora, então a molécula é apolar, porque eu posso cancelar o hidrogênio com o Cl. Não, porque se fosse um Cl aqui em cima, a molécula ia ser apolar, porque todos os Cl's iam se cancelar. Mas como eu tenho o hidrogênio aqui e o Cl aqui embaixo, então a minha molécula ela é polar, porque eu não tenho os mesmos átomos ligados, ok? Então, essa daqui é tetraédrica polar. Beleza, vamos ver aqui se a gente já consegue eliminar alguma. A primeira a gente falou que é piramidal polar. Então, a primeira aqui já exclui essa, que não é. Trigonal plana a gente sabe que não é, mas a gente podia ficar na dúvida, mas como a gente já analisou, a gente já viu que não é. Linear, não, nem pensar. Linear, nem pensar. Linear com 3 coisas ligando, nem pensar. Piramidal, tá, então vamos deixar essa 2 e essa 5 aqui. Beleza, aí a gente já tem a resposta da 2, então a gente sabe que ela é tetraédrica e polar. Então, eu venho aqui na 2, tetraédrica polar, e venho aqui na 5, piramidal apolar. Não, a gente já exclui a 5. Então, a gente sabe que a nossa resposta vai ser a 2, mas vamos analisar a terceira molécula, certo? Tá. Então, eu venho aqui no SO3, certo? Lembra que eu falei? Vamos ver o S tem quantos elétrons na última camada? 6. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, vou ter aqui 4, 5, 6. Vão sobrar 3. Olha o que eu falei, que aqui vai ter mais força, porque ele tem mais elétrons sobrando. Ele também vai ser um triângulo, certo? Então, eu posso confundir ele com piramidal ou com trigonal plano, igual eu falei. Porém, como ele tem mais força, mais elétrons sobrando, ele vai se classificar como trigonal plana, ok? E vamos ver a polaridade? A minha polaridade, tchuki, 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 tchuki. Ah, então eu cancelo esse com esse. Posso cancelar esse com esse? Não. Ah, então eu sei que ele é polar. Então, aqui é uma exceção. Eu vou olhar na minha fila de eletronegatividade. Deixa eu desenhar aqui rapidinho. Claro.
Meu Deus, tá, gente? Dá pra entender, né? Tá horroroso, mas dá pra entender. Fom, cloro, brisco, pH. Ah, então eu analisei a molécula e descobri que ela é... Como fala? Que ela é polar. Mas aqui tá falando que ela é apolar. Por quê? O que tá errado? O exercício ou eu? Então, nesse caso, como ele tem 3 elétrons sobrando, ele tem muita força. E na minha diferença de eletronegatividade, o meu S, ele tá aqui, e o meu O, ele tá aqui. O meu O, ele é mais eletronegativo do que o meu S. Nesse caso específico, tá, gente? Presta atenção que, assim, a química são várias regrinhas, várias exceções. Então, nesse caso específico, eu vou ter o meu O, que ele vai puxar esses elétrons aqui, ó, aqui pra baixo, com um vetor bem grande, que vai virar um vetor do tamanho do meu O. E por conta disso, a molécula, ela vai ser apolar, tá? Então, assim, pra gente descobrir a polaridade de uma molécula, eu preciso olhar várias coisas. Tem umas que a gente já meio que decora, né? Tipo a água. A água a gente sabe que é polar, pro outro é bom. E tem outras que é fácil de decifrar, mas tem umas que é mais complexas. Por exemplo, essa, que a gente pode se confundir se ela é polar ou se ela é apolar. Nesse caso, ela é polar por conta do O estar à frente do S, ele ser mais eletronegativo do que o S, e ele, entre aspas, puxar com um vetor do mesmo tamanho esses elétrons que sobram do S, fazendo com que eu possa cancelar o vetor S e o vetor O, porque ele fica do mesmo tamanho. Por isso, a molécula é apolar, ok? Então, nesse exercício, o que mais confundiria mesmo seria a terceira molécula, mas como a gente já não tem nenhuma opção entre a primeira e a segunda, aí já fica mais fácil, entendeu? Porque é assim, ó, pro vestibular vocês têm que fazer assim, entendi a primeira, entendi a segunda, se não precisa nem comprovar que a terceira tá certa, entendeu? Porque se não tem nenhuma outra opção, né, então já significa que é essa a resposta, tá bom? Então, exercício 8, resposta número 2. Beleza? Vamos pro próximo. Deixa eu apagar aqui. Me ensinar como é. Ctrl mais? Isso. Muito bem. Beleza. Vamos para o exercício 9. O exercício 9, ele fala sobre, vamos ler. As substâncias SO2 e CO2 apresentam moléculas que possuem ligações polarizadas. Sobre as moléculas dessas substâncias, é correto afirmar que também é exercício sobre polaridade. Então, a gente vem aqui e desenha. SO2. Então, eu vou ter aqui. Tchururu, tchururu, tchururu. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. 6. Deixa eu apagar esse. Pronto. E aí aqui, beleza? SO2 e C. Ótimo. Então, eu tenho aqui no exercício essas duas moléculas, certo? SO2, CO2. Sobre as moléculas substâncias, correto afirmar aqui. Tá, é correto, prestem bem atenção em correto e correto, tá? Não se esqueçam dessa palavrinha aqui, ó, correto ou incorreto, que é isso aí, né? Às vezes a gente se ferra por não prestar muita atenção. Tá, então a gente vai analisar o quê? A geometria das moléculas, se elas são polares ou não. Então, a geometria das moléculas, a gente já sabe que elas são, olhando assim, né? A gente tem uma linha aqui embaixo, outra linha aqui embaixo, certo? Eu sei, então, que elas são lineares, ok? Lembra que eu falei assim, moléculas biatômicas ou moléculas que possuem 2 átomos com a mesma... Como fala? Com a mesma... Tipo assim, que é um átomo de um lado, um átomo do outro, e é assim, entendeu? Um átomo do lado, um átomo do outro. Fugiu a palavra agora da minha cabeça.
a gente sabe que elas não têm decaimento de ângulo, certo? Então, por isso que elas são lineares, ok? Então, é só olhar assim, rapidinho, a gente já consegue entender que elas são lineares, porque a gente consegue traçar aqui uma linha e elas não têm um ângulo igual, por exemplo, da água, tá? Ah, beleza, então a gente já sabe uma coisa. Vamos descobrir agora outra coisa que ele quer saber aqui sobre a polaridade. Então, eu venho aqui, lá naquele exercício que a gente acabou de fazer lá, acho que o 6, a gente descobriu que eu tenho um vetor do O ligado aqui, eu tenho um vetor do O ligado aqui, o meu vetor C, ele é nulo, e esse, vamos supor que é mais, esse vamos supor que é menos, eu posso cortar. Então, essa molécula aqui, ela é apolar, certo? O CO2 é uma molécula apolar. Mas o SO2 aqui, eu tenho sobras de elétrons aqui em cima, certo? Porque o S, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, seria um elétronzinho aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui. Então, daria 2, 4, 6, certo? Só que esses dois daqui, esses dois aqui, estão ligados com o O. Então, sobra só esses dois aqui de cima, certo? Então, tá. Eu vou ter a mesma coisa aqui, um vetor ligado... Meu Deus, que horrível. Um vetor ligado aqui, outro vetor ligado aqui, professora. Então, beleza. Esse vetor vai se anular com esse. Ótimo. Só que como eu tenho elétrons sobrando aqui, o meu vetor, ele decai, certo? Porque os elétrons pesam. Então, aí eu vou ter esse vetor resultante aqui. No caso aqui do C, o vetor é nulo, tá? Porque não sobra nenhum elétron e os oxigênios se anulam e o vetor do C é nulo. Já aqui, como sobra elétron, o vetor do S, ele não é nulo. Ele é representado para baixo e ele decai. Então, aqui eu não posso afirmar que a molécula, ela é apolar. Então, eu tenho uma molécula aqui polar por conta da diferença de vetores, certo? Então, a gente já analisou as moléculas e vamos responder. Ambas são polares? Não, errado. Ambas são polares? Não, errado. A gente já entendeu aqui. Não, ambas são apolares, errado. A gente já entendeu que uma é polar e a outra é apolar. Vamos pular C. Vamos para D. Ambas são polares? Também não, já exclui. Apenas o SO2 é apolar, pois apresenta geometria linear. Não, o SO2 é a molécula que é polar, então isso aqui tá errado, tá? Então, também não é a E. Então, vamos ver a C. Apenas o CO2 é apolar, beleza, por enquanto tudo certo, né? A gente sabe que o CO2 é apolar, os vetores se anulam, pois apresenta geometria linear. Perfeito, ok. Certo? Resposta certa, letra C. Ok? Então, 9, letra C, dica aqui. Exercício 10. Vou apagar de novo aqui. 10. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida é só interromper, tá? 10. Compostos HF, NH3, H2O apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição quando comparados a H2S e HCl. Por exemplo, devido ao que? Então, assim, ó, pra gente entender sobre os pontos de ebulição, na verdade, a gente pode entender mais sobre as ligações do que necessariamente os pontos de ebulição. Tem um slide que eu dei para vocês que deixa eu ver se eu acho ele aqui. Quer ver? Peraí. Eu acho que é esse daqui, ou não. Vamos ver aqui, peraí. Rapidinho, quero mostrar pra vocês. Aqui, acertei. Olhem aqui do lado. Tá vendo esse trequinho aqui, ó? Que eu coloquei aqui a intensidade das forças, sabe, ó? Então, a intensidade da interação molecular, que no caso, ela cresce de baixo para cima, certo? Então, eu tenho um dipolo induzido mais fraco, que é a força de Van der Waals. Eu tenho um dipolo aqui, ligações de hidrogênio e um dipolo, certo? A minha força de interação, ela cresce de baixo para cima. E a minha
relação com a temperatura de ebulição, ela também vai no mesmo sentido. Então, a minha maior temperatura de ebulição, certo? É aqui em cima e a minha menor é aqui embaixo. Então, eu tenho a menor temperatura de ebulição é igual à menor força de interação. Então, por exemplo, aqui seria a força de Van der Waals e a maior seria o íon dipolo, que é o íon polar. Tá bom? Então, já que a gente lembrou disso daí, a gente precisa entender mais quais são as ligações do que realmente... Ai, meu Deus, falou de temperatura e agora? Então, tá. Então, a gente pega aqui todas essas moléculas, HF, NH3, certo? E H2O. A gente sabe, meu Deus, que eu tenho todos os hidrogênios aqui e eu tenho, ó, o que eu tenho aqui, F na primeira, N e O na segunda, certo? Então, eu tenho aqui ligação de hidrogênio, fugiu o nome, ligação de hidrogênio, que eu tenho H ligado a FON, tá? Então, guarda essa informação. E aí, eu tenho aqui, ó, H2S e HCl. Aqui, eu não tenho nenhum H ligado a nada. Então, aqui eu vou ter outras forças, tá? Não, agora, no exercício, não preciso ficar descobrindo qual força é, tá? Se eu já entendi que essas três possuem H ligado a FON, então eu vou vir aqui. Essas três moléculas apresentam elevados pontos de fusão e ebulição quando comparados a essas daqui. Então, eu venho aqui, eu lembro desse meu slide aqui, ó, que a minha intensidade de minha interação, ela cresce daqui para aqui. E a minha temperatura, pontos de fusão e ebulição, também. Então, por que eu vou ter essas que são H ligado a FON maiores do que essas que eu não sei quais são as ligações? Porque eu tenho, olha aqui, a minha ligação de hidrogênio maior do que essas outras ligações aqui. Essa íon dipolo aqui, gente, é bem difícil de ser encontrado, tá? E eu sei que ela vai ser íon dipolo quando ela tiver carga, tá? Por isso, eu também posso entender, porque senão vocês vão me perguntar, professora, mas aí eu não analisei a molécula, eu não vou saber se ela é íon dipolo. Tudo bem, mas então prestem atenção que íon dipolo sempre sobra uma carga. E aqui a gente soube e entendeu, né, que eles deram no exercício, que não sobra carga. Então, eu posso ignorar, ok? Então, tirando essa, ignorei essa, eu tenho as outras duas que estão abaixo das minhas ligações de hidrogênio. Então, elas são mais fracas, as minhas temperaturas de ebulição, fusão, enfim, são menores. Então, por que, né, que elas são maiores? Então, eu venho aqui e sei que é por conta das minhas ligações de hidrogênio. Isso aqui não, porque tá abaixo, isso aqui não, porque tá abaixo, ligações iônicas nada a ver, interações eletrostáticas a gente nem aprendeu isso, tá? Então, resposta correta, ligações de hidrogênio, ok? Próximo. Vou apagar de novo. Pronto. 11. Deixa eu ver, nada no chat. O conhecimento das estruturas das moléculas é um assunto bastante relevante, já que as formas das moléculas determinam propriedades de substâncias como odor, sabor, As figuras representam as moléculas tal. Então, tá bom, não precisava de nada disso, né? Era só falar, olhem para a figura. Essa é a figura. Estruturas de moléculas em exercícios sobre interações moleculares. Quanto às forças intermoleculares, a molécula que forma ligações de hidrogênio com a água é... Então, eu já falei 500 vezes só hoje que ligações de hidrogênio é o hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, como eu vou saber que as moléculas... Vou dar um bem zoom aqui. Como eu vou saber qual é a molécula que com a água... Então, com essa molécula aqui da água, ó, tchuc, vai formar ponte de hidrogênio, certo? Então, eu vou pegar uma outra molécula que esteja ligado ao hidrogênio ligado ao FON, certo? Tá.
Então, vamos excluir aqui as moléculas que a gente sabe que não é. Essa de CO2 eu não tenho nem hidrogênio, então essa aqui eu posso excluir, né? Essa aqui, CH4. Ah, o H4 tem 4 hidrogênios, mas eu não tenho nem o flúor, nem o oxigênio, nem o nitrogênio. Beleza, excluo. SH2. Eu tenho 2 Hs, mas eu não tenho nem F, nem O, nem N. Então, pá, excluída. Essa daqui, PH3. Tenho 3 Hs, mas eu tenho um P aqui que não tá no FON. Então, a única que me sobra é o NH3, certo? Ligando ele com a água, ele forma ligações de hidrogênio, beleza? Então, essa bem tranquila, né? Se a gente entender isso daí. Cadê? A resposta vai ser, então, deixa eu ver aqui, essa não. Ah, tá, resposta C. Essa não. Então, a resposta aqui vai ser letra C. Belezura total. Beleza. Deixa eu ver, dá tempo de fazer mais, gente? Que horas são? Dá tempo. Acho que dá tempo de fazer mais umas 2. Hoje vai ter aula de geometria, que a aula passada não teve, né? Que é depois da minha. Vai ter? Alguém sabe me falar? Se até agora tá tudo certo pra ter. Gente, alguém pode me responder? Acho que não vai ter. Ah, não. Não vai ter, eu acho. Ah, tudo bem, então. Não, porque, tipo assim, não vou segurar vocês, tá? Mas precisa ficar uns 5 minutos a mais, rapidinho. Apesar de que não vai dar, porque tem muitos exercícios ainda. Olha isso. Meu Deus, eu também fiquei louca, né? Pra que tanto exercício? Tá. Ele vai mandar gravado, eu acho. Ah, tá bom. Obrigada, Bruna. 12, tá? Vamos pro 12. Exercício 12, pra gente ir logo, não perder tempo. A seguir, temos 4 substâncias representadas por suas moléculas. No estado líquido, os tipos de forças intermoleculares que existem em cada uma dessas substâncias são, respectivamente... Então, a gente vai pegar aqui e vai entender quais são quais, tá? Então, eu tenho aqui... Nossa, quais são quais? Péssima. C2H6, tá? Então, eu vou... Ó, presta atenção. Eu vou eliminar as mais fáceis. Então, assim, eu tenho ligação de polo, de polo induzido, ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, certo? Então, eu vou... Qual que eu já sei, que eu já falei 500 vezes até agora? Ligações de hidrogênio, concorda comigo? Então, assim, eu já vou, pela exclusão, eu vou excluir as ligações de hidrogênio. Então, se eu tenho C2H6, eu sei que não pode ser ligação de hidrogênio. Então, já vem aqui, de polo, ligação de hidrogênio. Então, eu sei que a D não vai ser, tá? Porque eu tenho ligação de hidrogênio. Logo de cara aqui que tá errado. C2H6, eu tenho vários Hs, mas eu não tenho FON, tá? Aí, eu também já posso excluir, ó, todas são ligações de hidrogênio. Não, se a primeira já não é, né, não vão ser todas. Então, eu já excluo essas duas aqui. Beleza, vamos olhar a segunda. H3C, CCOH. Ah, eu tenho uma ligação de hidrogênio aqui. Ah, então tá, né? Vamos deixar aqui, deixa eu ver, ligação de hidrogênio, então não dá pra excluir essa. Então, nenhuma dessas 3 ainda dá pra excluir. 3, tananã, eu tenho uma ligação de hidrogênio aqui, ó, um OH, um aqui, então eu também não posso excluir essa, tá? Então, aqui eu vou ter um C3H8. Vamos ver se por último tem a ligação de hidrogênio, que eu sei que não é. De polo induzido, não. Então, tá. Então, eu já consegui excluir a D e a E. Então, tá entre 3, né? Já tá um pouco mais fácil. Vamos, já que eu abri aqui, vamos pegar aqui e vamos entender... Aqui, ó, a interação de polo, né? Forças moleculares, tá. A de polo, a gente sabe que acontece quando todas as substâncias são polares, certo? Então, como eu vou saber isso? Através das minhas... Ai, meu Deus. Através dos meus vetores, certo? Das minhas forças de atração. Eu sei que a ponte de hidrogênio, eu não vou falar que eu já falei, e eu sei que o dipolo induzido,
ele é chamado de força de Van der Waals, também ou dispersão de London, e acontece em moléculas apolares, tá bom? E átomos de gás nobre. Então, eu sei que dipolo induzido apolar, ponte de hidrogênio FON, e dipolo de dipolo, moléculas polares. Então, eu já sei tudo isso, eu venho aqui e olho o meu desenho, certo? Eu vou olhar o meu desenho aqui e eu vou saber que o 2, vamos olhar assim para entender. A letra 2, como eu falei, vamos excluir sempre os mais fáceis, tá? No vestibular, a melhor coisa a se fazer é isso. Se eu já sei que um é tal, para que eu vou ficar me matando, né? Então, eu tenho aqui H3C, H2, e eu tenho essa ligação de hidrogênio aqui. Então, eu já sei que o 2 é uma ligação de hidrogênio. Beleza. Eu já sei que o 3 também vai ser uma ligação de hidrogênio, porque eu tenho dois OHs ligados aqui, certo? Ligação de hidrogênio. Então, eu já sei que o 2 e o 3 já são. Então, eu já excluo o 3 aqui de polo errado. Então, essa daqui já não é. E eu tenho aqui dipolo induzido, essa também sei que não é, mas vamos analisar as outras. Então, a gente sabe da resposta, mas vamos analisar. Eu vou pegar esse C3H8 aqui, professora, mas como eu vou saber que ele é polar, apolar, tananã, tananã? Como eu vou saber que ele é polar, que ele é apolar, tananã, tananã, tananã? Tá, então eu vou olhar através dos vetores, certo? Professora, mas vai dar muito trabalho eu fazer e colocar vários Hs aqui. Então, vai ser um H aqui, 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 um H aqui. Deu 6, mas são 8. Opa, aqui é um C. Olha, eu tô fazendo tudo errado. Oh, meu Deus. Certo. Aqui são ligações, tá, galera? Ligação, 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 tá? Como eu vou saber se ele é polar ou se ele é apolar? Como eu tenho muitos vetores aqui, por mais que a molécula seja grande, dá para fazer por desenho. Então, eu vou botar esse vetor para baixo, esse vetor para baixo, esse vetor para baixo, esse para cima, esse para cima, esse para cima, esse para cá e esse para cá. Todos os hidrogênios, eles se anulam, certo? Ó, esse para baixo, para cima, para baixo, anula, anula, um lado pro outro. Porém, eu tenho 3 carbonos aqui, que não dá para saber se eles estão aqui, se eles estão aqui, porque eu não tenho um átomo... Eu não tenho um único átomo central, certo? Mas por conta de eu não ter um único átomo central, de eu não ter elétrons sobrando, eu vou entender que sem esses elétrons sobrando, os meus vetores dos carbonos, eles vão ser nulos. Então, se eu consigo excluir todos os hidrogênios, os meus vetores dos carbonos vão ser nulos, então eu vou ter uma molécula apolar. Então, essa molécula é apolar. E com as minhas forças apolares, eu tenho aqui que eu falei para vocês, ó, que eu já esqueci, dipolo induzido. Então, eu sei que esse daqui vai ser um dipolo induzido, certo? E aqui é a mesma coisa, C2H6. Então, eu vou ter C2H6, certo? Então, eu vou ter o mesmo quase desenho aqui, eu vou ter os mesmos quase vetores aqui, para baixo, para cima, do lado, pro outro. Eu excluo esse também. E como eu sei que os meus vetores não têm sobra de elétrons, e eu tenho 2 carbonos, mas eu não tenho um átomo central, mas mesmo não tendo um átomo central, eu não tenho sobra de elétrons, eu sei que a minha molécula também vai ser apolar. E em moléculas apolares, o que acontece são dipolos induzidos. Então, vamos ver se a resposta está realmente certa. Letra B, dipolo induzido, ok, ligação de hidrogênio, dipolo induzido. Ok, resposta certa, letra B de bola. Ok, tudo certo? Tudo bem, gente? São 11 horas já, tá? Eu vou parar por aqui, senão ela vai ficar muito maçante, né? Eu vou passar, olha, na aula que vem eu não vou conseguir mais dar exercício, gente. Eu preciso continuar com a matéria, tá?
Então, na aula que vem, a gente vai falar sobre ácidos, bases, óxidos e sais, tá bom? Porque se eu continuar com o exercício, eu vou atrasar muito a matéria e o cronograma dos vestibulares, enfim, tá? Mas eu vou mandar esses slides para vocês, até com essas respostas aqui dos exercícios que eu não passei, que é até o 16, certo? Então, eu dei até o exercício 12. Então, do 13 ao 16, eu vou passar as respostas para vocês, tá? Se vocês quiserem, não sei, vê se vocês topam. A gente, porque aqui, ó, esse exercício 13, ele fala de forças também intermoleculares. E a partir do exercício 14, fala de meia-vida. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um de meia-vida com vocês e os outros eu passo as respostas. Tipo, posso fazer um agora de meia-vida e aí os outros eu passo as respostas. Só pra falar que, né, a gente fez um de meia-vida. Vocês querem ou não? Quer que acabe, eu só mando a resposta. Pode ser verdadeiro. Se não quiser que eu faça, eu só mando a resposta pra vocês, tudo bem? Gente, alguém pode me responder? Pode ser, tipo, posso fazer um exercício com vocês de minha vida? Ah, mandaram no chat. Por mim, pode ser. Então, eu vou fazer só um rapidinho de meia vida com vocês, tá? E aí, o resto eu mando as respostas. Então, deixa eu apagar aqui, rapidinho. Pererê. Tá. Deixa eu escolher um, então. Peraí. Esse aqui, 13 não, que eu falei. Deixa eu ler esse, deixa eu ler o do Enem. Por que tem dois 15 aqui, hein? Deixa eu ver uma coisa, peraí, gente. Um minuto. Ah, é o mesmo exercício. Burra. Bom, vamos fazer. Escolhe um aí, vai. Escolhe qual vocês querem. O 14, o 15 ou o 16. Escolhe um pra mim. Ó, o 14 é esse. O 15 é esse. E o 16 é esse. Escolhe um. Alguém fala assim, quero o 14. Quem falou o 14? Então, vamos fazer o 14, tá bom. Vamos fazer o 14. Pronto, escolhi. 14. A meia-vida do isótopo nananã, é igual a 2310 anos, 2.310 anos. Depois de quanto tempo a atividade de uma amostra desse isótopo radioativo se reduz de 75% da atividade radioativa inicial? Socorro! Então, calma. Eu passei também um slide sobre meia-vida, radioatividade aqui. Um slide sobre radioatividade na aula, certo? Que a gente falou sobre a meia-vida, vamos lá embaixo. Meia-vida. Aí eu passei várias formulinhas para vocês, certo? Então tá. Então, aqui, ó, vamos deixar aqui nessas formulinhas. Beleza. Então, aqui eu venho e eu tenho. Quais informações eu tenho? Eu tenho que a meia-vida do isótopo é de 10 anos. Aqui, 2.310 anos. De quanto em quanto tempo a atividade de uma amostra desse isótopo radioativo se reduz de 75% da atividade radioativa inicial? Beleza, então eu vou pegar aqui aquela formulinha que eu vou achar primeiro o número de átomos que restam da amostra, certo? E as meias-vidas que foram necessárias para a redução desse tanto na amostra, certo? Então, eu vou pegar essa fórmula aqui, ó. Piu. Essa. Pum. Eu vou pegar aqui. N vai ser N0 dividido por 2 elevado a x. Deixa eu só ver se é isso mesmo que eu tô fazendo, se eu não tô louca. Deixa eu olhar aqui, gente, peraí.
Tá certo, é isso mesmo. Então, eu vou pegar essa formulinha aqui, certo? Que é igual a formulinha que eu passei aqui no slide para vocês. Então, tá, professora, mas aqui tá falando que número de átomos que restam na amostra, nananã, o que que é isso se ele não deu nenhuma informação? Eu sei que a meia-vida do isótopo, ela é 2.310 anos, isso aqui eu guardo de informação. Ele quer saber quanto tempo eu tenho 75% de redução. Então, para eu ter 75% de redução, concorda comigo que no início eu tenho 100%, certo? Então, meu início já eu tenho uma informação aqui que é 100%, beleza? Então, eu guardo essa informação aqui, oh meu Deus. Pum, 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 início. Se eu tenho 75% de redução, concorda que a minha diferença aqui vai ser de 25%, certo? Tudo certo? Então, aqui a minha diferença vai ser de 25%, tá? Então, o que que eu tenho de informação para eu conseguir calcular aqui? Eu tenho que o meu N, que aqui, ó, vamos ver. O N, ele é o número de átomos radioativos da amostra. Então, eu tenho que o meu N, ele é 25% dos átomos que vão sobrar. Porque se ele, né, recebeu aí 75% de queda, certo? O meu número inicial eu tenho que é 100%, porque 75 mais 25 é 100%. E eu quero descobrir aqui esse xzinho, beleza? Então, eu vou colocar tudo aqui na fórmula. 25, 100, dividido por 2 elevado a x. Tá. Como eu vou fazer isso? Então, eu vou pegar o 2x, certo? Opa, o 2x. Vou colocar aqui no lugar do 25, né? Só uma regrinha aí de conta. O 25 passa aqui para baixo. Eu sei que 25 dividido por 100... Não, 100 dividido por 25 dá 4, né? 4 vezes 25 é 25, 50, 75, 100. Muito bem. Então, eu sei que 2x, certo? É igual a 4. Tá? Então, eu sei que x vai ser igual a 2, porque 2 exponencial 2, né? Que é 2 elevado a 2, é igual a 4. Então, eu descobri aqui o meu x. Tá, o que que é esse meu x? É o número de meia-vidas que se passaram, tá? Então, eu vou anotar aqui, ó. 2 é igual a x. Beleza. Daí, o que que eu faço agora? Se eu descobrir esse 2 igual a x. Lembrando que tenho todas essas formulinhas aqui que a gente deu. E, eu nem expliquei o que é meia-vida. A meia-vida é o número de... Assim, ó, um átomo radioativo, ele pode se quebrar em determinadas vezes. E o número de meia-vidas é o tempo que esse átomo demora para quebrar a metade. Então, por exemplo, se eu tenho 100, o número da minha meia-vida vai ser o tanto de tempo que ele leva desse 100 para ficar 50. Entenderam? Mais ou menos isso. Tá. Então, essa é a resposta. Para a gente descobrir agora o tempo, eu sei que eu descobri o meu 2. Então, eu vou descobrir o quê? Que eu tenho duas meia-vidas que leva para esse átomo chegar aí na metade. Então, para descobrir o tempo, é só eu pegar. Taranã. Oh, meu Deus, Lívia. Para descobrir o tempo, eu sei que x, né, é igual a 2. Então, é o número de meia-vidas que demora para o átomo se quebrar pela metade, certo? Aqui, eu sei que uma meia-vida desse isótopo é 2.310 anos, certo? Que ele deu aqui no exercício. Então, ele quer saber depois de quanto tempo essa atividade vai ficar a 75%. Então, eu descobri que são depois de duas meia-vidas, certo? Porque eu descobri a meia-vida aqui, que ele vai virar 75%, vai perder 75% aí da amostra. Para eu descobrir, então, quanto tempo e quantos anos ele vai levar, é só eu pegar uma meia-vida que ele deu aqui, que é essa, e multiplicar por 2, certo? Esse número multiplicado por 2 dá 4.000, vamos ver,
4.620, certo? Então, é só eu pegar o x e multiplicar pela uma meia-vida que eu tenho aqui que o exercício deu, certo? Então, vai ficar 4.620. 4.620 anos, tá? A minha resposta, então, é a letra B de bola. Então, presta atenção. A meia-vida é a capacidade que um átomo tem de decair pela metade. A meia-vida é esse tempo de decaimento, tá? Então, são anos aí, por exemplo. Nesse exercício, ele pede para eu descobrir em quantos anos demora para ser 75%. Então, o que eu vou fazer com as informações que ele me deu? Eu descubro quantas meia-vidas ele tem, certo? Para ele acontecer 75% de redução. Descobrindo quantas meia-vidas ele tem, se eu tenho o valor de uma meia-vida, é só eu multiplicar e saber qual vai ser o número. Beleza? É um pouco complicado, assim, de entender logo de primeira, mas dá. Tudo bem? Então, meus amores, já passei muito do tempo, consegui pelo menos fazer um de meia-vida, os outros eu mando as respostas para vocês, deixa eu olhar aqui se tá tudo certo, tá? Então, por hoje é isso, desculpem aí o atraso, deixa eu parar a gravação aqui rapidinho.